O homem abriu a boca de 10 metros, comeu a garota que estava ao seu lado, sem nem usar as mãos, e engoliu a garota inteira. Esta cena foi vista recentemente por Jackson e seu pai nas proximidades. O monstro de boca grande também os tinha visto, caminhando em direção aos dois. Jackson e seu pai fugiram em pânico. Quando o monstro chegou, os dois entraram no carro com sucesso. O monstro não parecia se importar, mudando de direção. Jackson voltou para casa, ligou o computador, procurou informações sobre o monstro de boca grande, mas não havia absolutamente nenhuma pista. Neste momento, havia um som do lado de fora da porta. Jackson abriu a porta do quarto e não encontrou ninguém ali. Quando ela entrou na cozinha, o monstro de repente abriu a porta e entrou. Ele abriu sua boca enorme e caminhou em direção a Jackson. Jackson entrou em pânico, pegou a vassoura e esfaqueou o monstro na garganta. Mas isso é inútil para ele. A vassoura foi rapidamente jogada fora. Vendo isso, Jackson rapidamente pulou no sofá e fugiu. Ela correu direto para a casa de seu pai. Inesperadamente, o monstro seguiu Jackson sem parar. Parecia que ele queria matar pessoas que o viram. Para a segurança de sua mãe, Jackson apenas teve que expulsar seu pai daqui. Mas fugir não é um bom caminho, então ela quer matar o monstro. Jackson se lembra de Lotus, um de seus amigos. Em sua casa há todos os tipos de livros relacionados a monstros. Talvez ele encontre uma maneira de lidar com monstros. Então os dois foram para a taverna que Lotus costumava ir. Jackson então explicou sua situação para ele. Inesperadamente, ele ignorou completamente a história, porque notou um cara drogando uma garota sorrateiramente. A justiça nele aumentou, imediatamente deu um passo à frente. Depois de algumas frases, Lotus bebeu o copo d'água sob os olhos perplexos de todos. O cara viu sua isca voar para longe, então socou Lotus com raiva. Inesperadamente, a cabeça de Lotus estava muito dura, então Lotus rastejou no chão e mordeu sua perna. Vendo que a situação não era boa, Jackson puxou-o apressadamente. No caminho, Lotus vomitou por ter bebido muito álcool. Jackson ficou confusa, teve que parar o carro na beira da estrada. Neste momento, Sam vê a garotinha engolida pelo monstro pela manhã parada na frente deles. Ele imediatamente saiu do carro e se aproximou da garota. Mas a garota parecia extremamente estressada, gaguejava sem dizer uma palavra, eles não recebiam absolutamente nenhuma informação. Quando Jackson e seu pai não sabiam o que fazer, o monstro reapareceu lentamente. Eles apenas tiveram que arrastá-la para dentro do carro. Sam ordenou que Jackson dirigisse imediatamente. Eles finalmente estavam fora de perigo. Então eles vão para a casa de Lotus. Ao vê-lo bêbado, Jackson apenas teve que ajudá-lo a ir para o quarto. Mas, nesse tempo, algo lamentável aconteceu. Quando Jackson chegou à cozinha, ela encontrou o pai inconsciente, a criança encostada em seu rosto e murmurando palavras estranhas. Um segundo depois, a criança descobriu a existência de Jackson. Vendo a revelação, a garota imediatamente fugiu. Quando Jackson verificou a condição de Sam, ele não estava mais respirando. Assim como Jackson estava desesperada, Sam de repente recuperou a consciência. Jackson ficou chocada. Rapidamente tomou um gole de água para se acalmar. Assim que Sam se sentou, ele sentiu que algo estava errado, rapidamente tirou os sapatos para verificar. Oh meu Deus, suas pernas encolheram para o tamanho de uma menina. Ele não pode aceitar a verdade. Parece que a criança fez algo com seu corpo. Para provar essa ideia, ele perseguiu a garota. Mas assim que a porta se abriu, o monstro de boca grande apareceu na frente deles. Sam fingiu estar calmo, expressando suas dúvidas. O monstro ficou ouvindo, mas não respondeu. Quando Sam terminou de falar, ele de repente se ajoelhou e abriu sua boca grande, sinalizando para os dois entrarem. Para descobrir a verdade, Jackson não hesitou em ir direto para sua boca. O monstro fez sinal para Sam entrar em sua boca. Para proteger sua filha, Sam não teve escolha, fechou os olhos e entrou na boca do monstro. Inesperadamente havia um grande espaço lá dentro. Esse lugar surpreendeu os dois. O monstro nessa hora também começou a falar com eles. Acontece que é uma criatura multidimensional. O objetivo dessa viagem é pegar o parasita das sombras, que é a garota. Ela pode engolir humanos para criar cópias de si mesma, só que pela boca de monstro pode destruí-las. Além disso, o monstro se chamava Chomp. Depois de explicar, um barulho soou. Chomp tirou 2 pessoas. Depois de saber da situação, Jackson e seu pai ficaram completamente tranquilos. A tarefa de destruir parasitas era de Chomp, então eles não precisavam fazer nada. Chomp se despediu deles e se virou para sair. Neste ponto, ambos deram um suspiro de alívio. Deborah, a mãe de Jackson, estava dirigindo para casa e enquanto olhava para o telefone, de repente sentiu que havia batido em alguma coisa. Jackson e seu pai também ouviram um barulho alto. Os dois correram rapidamente e encontraram Chomp caído no chão. Se Chomp morrer, o desastre acontecerá. Deborah saiu do carro em pânico. Essa situação a deixou sem saber o que fazer. Ela pegou o telefone para ligar para a polícia, mas foi parada por Jackson. Eles especulam que Chomp está morto. Além disso, os alienígenas continuam a prejudicar as pessoas.
Jackson não hesitou, assumindo a responsabilidade de salvar o mundo. Jackson discutiu o plano de batalha com seus pais. O pai concordou com o plano, mas sua mãe hesitou. Vendo aquela atitude da mãe, ela pediu para a mãe olhar para os pés do pai. Ela se surpreendeu e imediatamente concordou. Eles se uniram para colocar Chomp no porta-malas do carro, querendo usar sua boca para destruir os parasitas. No caminho de volta, um grupo de pessoas apareceu na frente deles. Jackson aproveitou a oportunidade, abraçou uma menina e a arrastou para dentro do carro para levar para casa. A criança lutou continuamente. Jackson e sua mãe imediatamente a colocaram no porta-malas do carro. Infelizmente, esta cena foi vista por um homem. Nessa situação embaraçosa, os três se entreolharam em silêncio. Então o homem pegou o telefone e discou para elas. Jackson moveu-se lentamente em direção a ele, então ela acelerou e correu para nocauteá-lo. Sua ação repentina fez Deborah uivar em pânico. Por fim, trouxeram a criança para casa e a amarraram a uma cadeira. Os clones estão todos ligados, então vá rapidamente para a casa de Jackson. Vendo um número tão grande de tropas inimigas, Jackson também ficou muito assustada. Jackson e seu pai usaram um colchão para bloquear a porta, impedindo que monstros entrassem na casa. Lotus ligou para Jackson e perguntou o que havia acontecido. Ele foi até a casa de Jackson, mas foi cercado por clones. Nesse ponto, os clones invadiram a casa e deixaram a mãe de Jackson inconsciente. Felizmente, Sam apareceu a tempo. Ele gritou e atacou os clones. Elas não eram páreo para ele de qualquer maneira. Então Sam tenta tirar Deborah de lá. Jackson também saiu correndo. Depois que ele abriu o porta-malas, ela pegou uma cópia e jogou lá. Neste momento, um clone por trás se esgueirou para ela, então Jackson também infelizmente caiu no porta-malas do carro. Nesta dimensão, o parasita perdeu seu poder. A menina se aproximou de Jackson e contou tudo. Ela originalmente não queria prejudicar os outros, mas teve que assistir os parasitas devorando pessoas inocentes com seus próprios olhos. Jackson sentiu simpatia. Ela abraçou a menina, mas não esperava que o parasita tivesse se instalado em seu corpo. Felizmente, contando com um forte autocontrole, Jackson foi capaz de controlá-lo. As cópias externas se transformam na aparência de Jackson. Jackson gritou, chamando-os para pular dentro da boca de Chomp. E assim por diante, um a um, eles voltam ao seu estado original. O último é Sam, mas agora o poder de Jackson parece estar enfraquecendo. Vendo que sua filha estava prestes a sucumbir, Sam correu para ajudá-la. Os dois se uniram. O parasita emergiu rapidamente do corpo de Jackson. Então o pai e a filha se abraçaram alegremente. Infelizmente, Chomp estava morto. Eles tentaram o seu melhor, mas não conseguiram sair. Quando os dois não sabiam o que fazer, uma corda apareceu. Sam agarrou a corda com força. Com a ajuda da mãe e do amigo, os dois conseguiram sair sem problemas. Tudo está de volta ao normal. A menina também encontrou seus pais. Os perigos que o mundo enfrentará são finalmente neutralizados. No final, eles substituíram Chomp para completar a tarefa. Portanto, para sua segurança e das pessoas ao seu redor, não use o telefone enquanto dirige. Superficialmente, Chomp e as meninas pode parecer uma comédia de terror gonzo, e certamente é na maior parte. Mas também tem coisas a dizer sobre relacionamentos, saúde mental e como as aparências enganam. Felizmente, nunca fica muito sério e geralmente mostra seus pontos com humor. E convenhamos, uma trama como essa realmente não tem muito espaço para levar nada a sério. Chomp, sua boca, sua missão e o que está por trás das múltiplas cópias de Beer são todos entrelaçados pela história do filme. E o mesmo vale para os personagens humanos do filme. Eles são desenvolvidos, têm arcos de história e na maioria das vezes, suas ações fazem sentido. E talvez o mais incomum de tudo, é uma comédia de terror em que as risadas não vêm de piadas sangrentas e nojentas.